gente tem uma paciente idosa, hipertensa e diabética, que tem dificuldade de adesão ao tratamento. E aí, como é que a gente vê esse reflexo? Valores alterados. Eu tenho hemoglobina glicada de 8,5, a gente sabe que o nível, a meta, né, para o paciente que é diabético é de 7% para baixo, uma creatina de 1,1, que pode até estar normal pelos valores de referência, mas se for uma idosa, por exemplo, magrinha, provavelmente esse valor de creatina já é alterado. E o enunciado nos pede que, a partir desses dados, com relação à doença renal crônica, o que a gente pode afirmar? E aí vem alguns pontos importantes, né? Vamos logo aqui para a alternativa B. A gente precisa solicitar exame, porque só assim a gente fecha o diagnóstico de doença renal crônica. A gente sabe que não. Tendo o valor de creatinina, peso, idade, a gente consegue calcular a taxa de filtração glomerular e já definir a doença renal crônica. Então, item B está fora. A gente pode concluir que a paciente não tem doença renal crônica porque a creatinina está normal? De forma alguma, porque ela tem fator de risco para doença renal crônica, uma paciente hipertensa, diabética, e que não tem adesão ao tratamento. Então, na verdade, eu posso concluir que ela tem muita chance de ter doença renal crônica. E aí nós ficamos entre o item A e C, que traz a classificação do estágio, né, da DRC, e para a gente conseguir calcular, faltou um dado nessa questão. Vocês lembram que pela fórmula de Crocroft-Gault, a gente consegue calcular a taxa de filtração glomerular, estimar, mas a questão ela não deu peso para a gente. E aí eu não consegui calcular para saber em que estágio ela está. A gente lembra que, aproveitando o tema, né, para mulheres, a gente tem que pegar o valor e multiplicar por 0,85 para achar o resultado final. Mas eu também não precisaria, assim como na questão de GO, a gente não precisaria saber os valores do TOTG, aqui eu também não precisaria do cálculo, porque o item me ajudou. A gente deve lembrar, gente, que de acordo com o Ministério da Saúde, os estágios 3A e 3B, eles ainda são cuidados a nível ambulatorial, e no 3B, principalmente, eu já posso pensar em considerar o encaminhamento para o nefrologista, para auxílio no segmento. Eu continuo acompanhando na UBS, mas eu também já posso pensar em encaminhar o nefrologista. A obrigatoriedade começa no estágio 4 em diante. Com essa informação, a gente vai excluir o item A. Eu não sei qual é o estágio que essa paciente está, porque eu não consegui calcular. Mas no estágio 3B, ainda não existe a obrigatoriedade de encaminhamento para o especialista. Então, e a gente sabe que no 3A, a gente vai manter o acompanhamento na APS, tá? Questão que é boa, eu acho que teria ficado mais bonita, né? Se nós pudéssemos calcular a taxa de filtração glomerular para definir a conduta, mas que a gente também conseguiria chegar ao item correto, sabendo a indicação, a partir de que momento de estágio da doença, a gente deve encaminhar o especialista, certo?